Houve um tempo em que a Venezuela era o país mais rico da América do Sul. O petróleo jorrava, o povo tinha acesso a bens de consumo importados e a economia crescia mais rápido que a de muitos países desenvolvidos. Mas bastaram algumas décadas para tudo mudar. A inflação explodiu, a pobreza aumentou e o país que já foi símbolo de prosperidade virou sinônimo de crise. O que deu tão errado? No vídeo de hoje, você vai entender como a Venezuela passou do auge econômico à falência total. Nos anos 1950 e 1960, a Venezuela era um dos países mais ricos do mundo. Tinha a quarta maior renda per capita global, atrás apenas dos Estados Unidos, Suíça e Nova Zelândia. E seu PIB per capita era superior ao de países que hoje são potências, como Espanha, Itália e Japão. O bolívar era estável. Em 1957, $1 valia 3,35 bolívares, e o país vivia um verdadeiro milagre econômico. A explicação para essa prosperidade estava no petróleo. Desde 1914, quando as primeiras grandes reservas foram descobertas, o país se tornou um dos maiores exportadores do mundo. Nos anos 1970, o preço do barril disparou após o embargo da OPEP de 1973, chegando a $35, o que hoje equivaleria a mais de $200. Esse aumento fez o PIB da Venezuela triplicar entre 1970 e 1980, e o PIB per capita se tornou o maior da América Latina, superando o Brasil, México, Argentina e Chile. Mas havia um problema oculto. Quase toda a economia dependia do petróleo. Em 1980, 96% das exportações vinham desse setor, e metade da receita do governo vinha diretamente da estatal PDVSA, Petróleos de Venezuela S.A. Quando o preço do barril caía, o país desmoronava. Foi o que aconteceu no início dos anos 1980, quando o petróleo despencou de $35 para menos de $10. O PIB caiu 27% entre 1980 e 1985, o governo precisou desvalorizar o bolívar e o poder de compra dos venezuelanos desabou. A dívida externa explodiu e a pobreza voltou a crescer. Em 1989, a crise atingiu o ápice com o Caracaço, uma onda de protestos violentos contra o aumento da gasolina e o corte de subsídios, que terminou com mais de 300 mortos. A instabilidade abriu espaço para a ascensão de Hugo Chávez, um ex-militar carismático que prometia devolver o petróleo ao povo e combater a corrupção. Chávez foi eleito em 1998. Na época, o PIB per capita venezuelano ainda era maior que o do Brasil, e o país possuía as maiores reservas de petróleo comprovadas do mundo, mais de 300 bilhões de barris, o dobro da Arábia Saudita. Com a nova alta do petróleo nos anos 2000, o governo surfou em uma nova onda de prosperidade. O barril saltou de $20 em 2002 para 140 em 2008, e o PIB cresceu acima de 10% ao ano. A pobreza caiu de 49% em 1998 para 27% em 2012, e o PIB chegou a 370 bilhões, o maior da história venezuelana. Parecia um sucesso absoluto. O país importava alimentos, carros e eletrônicos subsidiados e o dólar era artificialmente controlado. A estatal PDVSA financiava programas sociais e o número de funcionários públicos disparava. Mas, nos bastidores, o setor produtivo estava sendo destruído. Entre 2002 e 2012, o governo nacionalizou centenas de empresas privadas, incluindo bancos, siderúrgicas e fazendas. A produção nacional caiu drasticamente. Em 1999, a Venezuela produzia 70% dos alimentos que consumia. Em 2013, apenas 30%. Com a morte de Chávez em 2013 e a queda do petróleo, de $110 para menos de $40 em 2 anos, o sistema entrou em colapso. O país, dependente de um único produto e sem reservas internacionais, viu o PIB cair 37% entre 2013 e 2017 e a inflação explodir. Em 2018, o FMI estimou hiperinflação de 1 milhão % no ano, com preços dobrando a cada mês.
O salário mínimo, que em 2012 equivalia a $350, passou a valer menos de $5 por mês em 2020. O PIB desabou de 370 bilhões em 2012 para 60 bilhões em 2020, uma queda de 84%, algo comparável a um país em guerra. A PDVSA, que já foi orgulho nacional, entrou em ruína. Sua produção despencou de 3,5 milhões de barris por dia em 1998 para 600 mil em 2020, o menor nível em 80 anos. As sanções impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia a partir de 2017 agravaram ainda mais a crise, bloqueando o acesso a mercados e contas internacionais. O impacto social foi devastador. A pobreza extrema, que era de 10% em 2012, passou de 70% em 2021. A crise humanitária levou mais de 7,7 milhões de venezuelanos a deixar o país, superando até o número de refugiados sírios em termos absolutos. Mesmo com uma leve recuperação recente e a dolarização parcial da economia, a Venezuela de 2024 é cerca de 4 vezes menor do que era em 2012. O PIB per capita despencou de $12 mil para 3.800, ficando abaixo das Filipinas e Bolívia. Enquanto isso, países antes menos desenvolvidos dispararam. O Chile, que em 1980 tinha PIB per capita 2 vezes menor, hoje tem 4 vezes mais. O colapso venezuelano é um dos piores já registrados fora de guerras. De potência petrolífera e modelo regional, o país se transformou em um exemplo de como a dependência de um único recurso, populismo e má gestão podem destruir até as economias mais ricas. A Venezuela mostra que ter riqueza natural não basta. Sem diversificação, responsabilidade e visão de longo prazo, até a maior bonança pode virar ruína. Se você gostou do vídeo e quer entender mais sobre como as economias crescem e por que às vezes desabam, deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal. Assim, você ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas e continua aprendendo sobre o que realmente move o mundo da economia. Nos vemos no próximo vídeo do Economia Entendida.